Bíblia Israelita completa, Bamidbar, Números, capítulo 35. Disse mais Yahweh a Moshe nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jerico. Dá ordem aos Bnei Israel que da herança da sua possessão deem aos levitas cidades em que habitem. Também dareis aos levitas que vivem ao redor delas. Terão eles estas cidades para habitarem, e os arredores delas serão para os seus gados, e para a sua fazenda, e para todos os seus animais. Os arredores que darei aos levitas se estenderão do muro da cidade para fora, 1000 cúbitos em redor. Fora da cidade medireis para o lado oriental 2000 cúbitos, para o lado meridional 2000 cúbitos, para o lado ocidental 2000 cúbitos, e para o lado setentrional 2000 cúbitos. E a cidade estará no meio. Isso terão por arredores das cidades. Entre as cidades que darei aos levitas terá 6 cidades de refúgio, as quais dareis para que nelas se acolha o homicida, e além dessas lhes darei 42 cidades. Todas as cidades que darei aos levitas serão 48, juntamente com os seus arredores. Ora, com relação às cidades que dareis da possessão dos Bnei Israel, da tribo que for grande tomareis muitas, e da que for pequena tomarei poucas. Cada uma segundo a herança que receber, dará a sua cidade aos levitas. Disse mais Yahweh a Moshe: Fala aos Bnei Israel e dize-lhes: Quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhereis para vocês cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que se refugie ali o homicida que tiver matado alguém involuntariamente. E essas cidades vos serão por refúgio do vingador, para que não morra o homicida antes de ser apresentado perante a congregação para o julgamento. Serão 6 as cidades que haveis de dar por cidades de refúgio para vocês. Darei 3 cidades aquém do Jordão, e 3 na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão. Essas 6 cidades serão por refúgio aos Bnei Israel, ao estrangeiro e ao peregrino no meio deles, para que se refugie ali todo aquele que tiver matado alguém involuntariamente. Mas se alguém ferir ao trem com instrumento de ferro de modo que venha a morrer, homicida é, e o homicida será morto. Ou se ferir com uma pedra na mão que possa causar a morte, e ele morrer, homicida é, e o homicida será morto. Ou se ferir com instrumento de pau na mão que possa causar a morte, e ele morrer, homicida é, será morto o homicida. O vingador do sangue matará o homicida ao encontrá-lo, o matará. Ou se alguém empurrar ao trem por ódio, ou de emboscada lançar contra ele alguma coisa do que venha a morrer, ou por inimizade o ferir com a mão de modo que venha a morrer, será morto aquele que o feriu. O homicida é. O vingador do sangue, ao encontrá-lo, matará. Mas se o empurrar acidentalmente sem inimizade ou contra ele lançar algum instrumento sem ser de emboscada, ou sobre ele atirar alguma pedra, não o vendo e o ferir de modo que venha a morrer, sem que fosse seu inimigo nem procurasse o seu mal, então a congregação julgará entre aquele que feriu e o vingador do sangue segundo estas instruções. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue, fazendo-o voltar à sua cidade de refúgio, a que se acolher. Ali ficará, ele morando até a morte do grande Corren, que foi ungido com óleo sagrado. Mas, se de algum modo o homicida sair dos limites da sua cidade de refúgio onde se acolhera, e o vingador do sangue o achar fora dos limites da sua cidade de refúgio, e o matar, não será culpado de sangue. O homicida deverá ficar na cidade de refúgio até a morte do grande Corren. Mas depois da morte do grande Corren, o homicida voltará para a terra da sua possessão. Estas coisas vos serão por regulamento de direção pelas suas gerações, em todos os lugares da sua habitação. Todo aquele que matar alguém será morto conforme o depoimento de testemunhas, mas uma só testemunha não deporá contra alguém para condená-lo à morte. Não aceitareis resgate pela vida de um homicida que é réu de morte, porém, ele certamente será morto. Também não aceitareis resgate por aquele que se tiver acolhido à sua cidade de refúgio, a fim de que ele possa tornar a habitar na terra antes da morte do grande Corren. Assim, não profanareis a terra da sua habitação, porque o sangue profana a terra, e nenhuma expiação
se poderá fazer pela terra por causa do sangue que nela for derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis a terra em que haveis de habitar, no meio da qual eu também habitarei. Eu, Yahweh, habito no meio dos Binei Israel.